Ponta nasal caída. Quem não tem alguém que fala, ai, meu nariz tá caído, minha ponta tá caída, ou alguém que fala, poxa, na minha família todo mundo envelhece e cai o nariz. Como é que se trata isso? Como é que a gente aborda, né, a ponta caída? Eu sou Ana Cláudia Roxo, sou cirurgiã plástica e hoje a gente vai falar tudo sobre a ponta nasal que não tem sustentação. Vamos lá? Bom, então a ponta nasal, para quem deseja fazer rinoplastia, né, quem tem desejo por mudar o nariz, a ponta nasal é sempre uma preocupação, né? Eu tenho pacientes que falam, eu quero a ponta bem arrebitada, eu quero a ponta mais reta, eu quero a ponta fina, eu quero a ponta arredondada. Existem vários tipos de ponta, né? E existem vários defeitos na ponta, né? Defeito é tudo aquilo que a gente não gosta, quer mudar e a gente chama como se fosse um defeito, tá? Não é que existe um defeito funcional em si. Mas vamos lá, o que é? Quais são as causas de uma ponta caída? Bom, a ponta, né, ao longo dos anos, ela realmente perde um pouco de projeção, né? É muito comum o paciente chegar aqui e falar assim, doutor, eu não gosto da minha ponta, mas a minha preocupação maior é que ao longo dos anos ela vai cair, porque minha avó tem a ponta caída, minha tia tem a ponta caída, cai mesmo? Então cai sim, a ponta ela perde projeção. A ponta ela é uma estrutura formada por o septo nasal, ela é uma estrutura que ela é sustentada pelo septo nasal, muitas das vezes, né? Em nariz étnico, às vezes não, por isso que ela é tão sem projeção. Mas ela normalmente ela é sustentada pelo septo nasal e ela é mantida por duas estruturas que se chamam cartilagens alares. São estruturas cartilaginosas, né? Ao longo dos anos, e ligamentares, existem estruturas ligamentares entre essas estruturas. Ao longo dos anos, realmente essas estruturas ligamentares vão perdendo força e a força da pele, né, do invólucro do nariz, ela é maior e ela vai fazendo esse nariz, ele cresce um pouquinho essa extremidade e essa ponta vai realmente perdendo projeção e caindo, tá? E isso é muito mais notório em pacientes que têm o dorso mais alto, né? Pacientes que, muitas das vezes, o paciente fala assim, olha, eu nunca percebi que eu tinha giba e agora eu percebo. Na verdade, porque a ponta era um pouquinho mais alta e compensava isso. Pequenas gibas, a ponta compensa. Quando o paciente vai perdendo essa projeção de ponta, o paciente vai ficando com uma giba maior. E aí é uma analogia à bruxa, né? Então ela fala assim, nossa, eu tinha uma giba até charmosa, hoje em dia eu tenho nariz de bruxa, porque a ponta caiu. E é isso mesmo, tá? E muitas das vezes o paciente que já tem essa ponta caída, ela pode ser caída realmente, né? Ou seja, o paciente tem um septo, pode ser porque ele tem um septo muito longo, então o septo empurra as estruturas alares para frente e essa estrutura alar, ela fica mais caída. Pode ser ao contrário, que o paciente tem um septo muito curtinho, como é o septo dos pacientes étnicos, né? Então o septo acaba aqui muito atrás, a alar está aqui na frente e essa alar não tem nenhuma sustentação, ela fica à mercê da força de gravidade e da força da pele, que nos narizes étnicos normalmente é bem espessa, e essa ponta, ela sem sustentação, ela tende a cair mesmo. Ou são pacientes simplesmente que, se você vê, né, ela não tem nem a ponta tão caída, mas o dorso é tão alto que a sensação é que a ponta é caída, tá? Então não existe um tratamento único para a ponta caída, depende do que levou a isso ou do que são as estruturas do paciente. Fato é que a ponta sim cai ao longo dos anos, perde estrutura, né? Perde definição e estrutura ao longo dos anos por conta, né, das estruturas ligamentares que vão perdendo força mesmo, toda a estrutura ligamentar do rosto, do corpo vai perdendo força e a da ponta nasal não seria diferente, tá? Então acontece isso sim. E aí me perguntam, eu vou operar, minha ponta vai cair quando eu for mais velha? Não, não vai cair, né? Uma das características da cirurgia de nariz é a ponta ficar mais imóvel, né? Eu sempre falo para o paciente, normalmente isso não é um problema, mas o paciente que não operou, quando ele sorri, normalmente a ponta cai um pouquinho, baixa um pouco, porque a gente tem musculaturas que estão interligadas ao nariz e que quando a gente sorri, abaixa a columela, né? Ela dá uma tração na columela e a ponta cai um pouquinho. Para pacientes que não tem problema com a ponta, isso não é um problema maior. Para pacientes que já tem dorso alto, já tem uma ponta sem estrutura, isso é um problema grande. Porque ela fala, eu já tenho a ponta caída, eu sorri, essa ponta cai mais. Então, uma das características da cirurgia de nariz
é justamente essa ponta tá mais imóvel, né? Eu falo para o paciente, ó, ninguém vai perceber que você fez o nariz, mas seu sorriso vai te denunciar. De brincadeira, ninguém liga para isso, mas quando realmente sorri, aquela ponta não cai, ela tá fixa porque a gente bota uma estrutura ali para fixar essa ponta, tá? Então, esse problema de ao longo dos anos minha ponta vai cair, não vai cair ou vai cair muito menos por conta da cirurgia de nariz. E a cirurgia de nariz, um dos objetivos dela é realmente a sustentação da ponta, tá? Existem alguns tipos de tratamento para essa sustentação de ponta, mas basicamente é um enxerto forte, né, para segurar as cartilagens alares, né, e não fazer com que elas mobilizem e nem com que elas baixem, tá? Então existem, né, existem outras maneiras da gente dar um aspecto de ponta mais alta que o dorso, baixando um pouquinho o dorso, retraindo um pouquinho o septo, às vezes o septo é tão longo que empurra. Então existem inúmeros tratamentos, mas basicamente o ponto-chave de todo o tratamento ali da ponta, não é só isso, mas é um ponto muito importante, né, a estaca que a gente coloca, né, para segurar essa ponta, projetar mais essa ponta, firmar mais essa ponta e até alongar mais ou até retrair, tá? Por meio dessa manutenção com um enxerto ali bem forte na columela que a gente fala, né? Segurando as alares, tá? Então, a cirurgia de nariz consegue resolver isso sim, tá? Os pacientes até perguntam, minha ponta vai cair depois da cirurgia? Não é que ela vai cair. A gente coloca, dependendo do tipo de paciente, da característica da cartilagem, da característica da pele, às vezes a gente coloca, né, no pós-operatório imediato uma ponta um pouquinho mais alta do que a gente gostaria, para ela dar aquela primeira adaptada, sim, isso existe, tá? Mas depois da cirurgia estabelecida, 6 meses a 1 ano, essa ponta, a tendência é não cair mais. Essa ponta vai ficar imóvel porque ela tem uma estaca segurando ela, tá? E a tendência é que você não tenha esse problema de envelhecer e minha ponta caiu, tá? Então, esse foi o nosso tema abordado de hoje, a ponta nasal. Existem inúmeros tipos de tratamento para cada tipo de pele, cada tipo de cartilagem, mas todos envolvem a sustentação da ponta, tá? E se você tem alguma dúvida sobre ponta nasal, tratamento de ponta nasal, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.